Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e nesse momento você está na nossa escola bíblica especial. Estamos caminhando nessa série, nessa nova série de lições, atravessando agora, chegando à metade dos nossos estudos, em que nós estamos buscando respostas bíblicas para alguns dos questionamentos que a nossa sociedade, que o ambiente contemporâneo tem feito. Você que tem acompanhado as nossas lições, você tem conferido aí com a sua Bíblia as respostas que Deus tem para cada uma dessas demandas. Quero lembrar você de compartilhar o link, enviar aí para os seus amigos, para as pessoas que estão nas suas redes de contato, para que outras pessoas tenham contato também com esse estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as doenças emocionais e a igreja. Então, olha só, separa aí todas a sua Bíblia, a sua lição, uma caneta para você anotar e eu te convido a vir conosco para esse estudo, mais esse estudo da Palavra de Deus. O século XXI vai entrar para a história como sendo um século marcado por doenças da alma. O que são doenças da alma? São doenças, as chamadas doenças da psique, as doenças emocionais. Há muitas razões, há muitos estudos que vão sendo desenvolvidos para tentar entender esse fenômeno de por que estamos emocionalmente tão doentes. Alterações de ambientes de trabalho, alteração do convívio social. Passamos agora, inclusive, por uma pandemia que, segundo os especialistas, agravou ainda mais, principalmente, a depressão. São mais de 11 milhões, com muita certeza, já que esses dados são de 2018, 2019, mais de 11 milhões de pessoas hoje estão diagnosticadas com ou tratando algum processo depressivo ou de ansiedade. Esse é um dado muito importante para a nossa reflexão e, ao mesmo tempo, bastante preocupante, porque essas pessoas estão ficando doentes e a igreja também tem um papel diante da sociedade. Então, o nosso foco hoje é, com base na Palavra de Deus, entender as razões de tudo isso e como que a Bíblia nos oferece uma resposta para essas questões, as chamadas doenças da alma. Bom, o meu convite a você para estudar com a gente, juntamente com o nosso convidado, que vai nos ajudar agora nessas respostas e também ajudar aqui na reflexão desse tema, que é o pastor Josias. Pastor Josias, seja muito bem-vindo, que Deus use aí a sua vida
para nos ajudar aqui com esse tema também tão importante para a nossa realidade. Obrigado, pastor Samuel. A você, meu irmão, que busca respostas a essas questões, eu te convido, vem com a gente, vamos estudar junto a Bíblia, para junto encontrarmos respostas para questões tão urgentes como essa, né? Amém, amém. Meus queridos, durante todo esse processo que nós temos vivido, e você acompanhou a nossa primeira lição falando sobre o luto dentro dessa pandemia, algumas pessoas passaram então a vivenciar momentos emocionais bastante difíceis. Passamos agora, né, há pouco, dessa campanha mundial que é o Setembro Amarelo, que é um tempo de prevenção ao suicídio, que é uma das ações extremas, por exemplo, da depressão e da ansiedade. Mas quando a gente olha para a Escritura Sagrada, quando a gente olha para a Bíblia, ela dá alguma resposta para essa situação, para essa realidade? Uma segunda coisa importante da gente frisar é o quão necessário é a gente fugir dos preconceitos quando tratamos dessas questões emocionais. Existe uma palavra que tem sido bastante usada nessa área das ciências, que é chamado de psicofobia. O que são as psicofobias? É o medo de você passar ou de você ser diagnosticado com uma enfermidade emocional, né? E esse tipo de preconceito acaba não contribuindo em nada, tanto com o tratamento quanto com a prevenção a situações como essa. Pastor Josias, então o senhor, você vai ajudar a gente aqui na reflexão, né? E a primeira pergunta que está aqui demonstrando para a gente uma questão atual que tem acontecido à nossa volta, é que tem crescido a ocorrência de doenças emocionais no mundo e também, obviamente, no meio do povo de Deus. Como que você enxerga, na sua opinião, isso em meio a essa pandemia que a gente está vivendo? Bom, ainda bem que você perguntou na sua opinião, né? Porque eu não sou médico, então deixar claro, porque existem muitas nuances, né, em torno disso. Então, com o olhar pastoral mais do que clínico, eu entendo que a vida de hoje ela se tornou muito complexa. E aí os seres humanos não estão conseguindo gerir a sua própria vida. E nessa ingerência está ficando muita coisa para trás, né, por fazer, e isso vai aumentando o ato de procrastinar, né? Então as pessoas tentam fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, não conseguem, uma pressão muito grande, uma grande demanda da sociedade por todos os lados, em cima de cada um de nós, e isso vai deixando com que um terreno fértil para a ansiedade, né, brotar no coração, e aí a gente sabe que a sequência disso, né, muito tempo nesse estado, vai também desembocar na depressão. Então eu vejo que o modo de vida, o estilo de vida hoje que a sociedade impõe para o indivíduo, ela tem contribuído muito para esse aumento. Não é de hoje que existe depressão e ansiedade, mas o aumento é espantoso, né, que a gente está vendo. É espantoso e assustador, né? Assustador. Porque se você for fazer um panorama, sei lá, a cada 10 pessoas que você se relaciona, pelo menos uma ou duas delas já esteve ou vai passar por algum processo emocional. Ou ainda não descobriu, né? Ou ainda não descobriu, de diagnosticar. E ainda existe esse fator, né? Por conta do preconceito, muitas pessoas não procuram a ajuda médica e por conta disso acabam não tendo um diagnóstico e por consequência também não tem um tratamento, né? Mas você acha que a pandemia ela agravou isso? Sim, ela veio porque nesse contexto que eu falei de uma demanda muito grande na vida das pessoas, a pandemia não veio facilitar nada, ela só veio complicar. Então o estresse, a ansiedade deu picos lá em cima que quem ainda não era diagnosticado, de repente a luz acendeu e decidiu procurar uma ajuda
porque esse modo agora, esse novo normal de viver, acirrou ainda mais essa opressão em cima do indivíduo, né? Então, isso acabou estourando e ficando mais visível na vida das pessoas. Eu tive nesse período de pandemia, um amigo meu, um amigo pessoal, ele foi socorrido 5 vezes. 5 vezes ele foi socorrido, com ambulância, médico, e ele achava que estava tendo um infarto. E era ansiedade. Ansiedade. Eu vi uma tirinha que mandaram para mim também, algo parecido, né? O rapaz vai no médico e diz, olha, estou com palpitação, suando muito e complicado, e o médico faz o exame e fala, não, tá tudo normal com você, eu acho que é ansiedade. Ele, ufa, achei que era câncer. Então, tá meio assim, né, hoje em dia. Então, as pessoas, além dos problemas, né, do dia, aquela palavra que Jesus falou, se preocupa com o mal de cada dia, né? Além do mal de cada dia, as pessoas estão preocupando-se com coisas que nem aconteceu e talvez nem aconteça. Isso ajuda, né, esse quadro clínico ser complicado. Legal. Pastor, com base então aqui no comentário e também no texto de Romanos 5, a nossa lição ela propõe a gente responder ou comentar sobre a origem dessas doenças emocionais, principalmente a depressão, que talvez seja o diagnóstico mais comum, né? Exato. Quando nós vamos olhar num olhar teológico, pastoral, a gente tem que encontrar na Bíblia as respostas, né? Tanto que o tema da série de lição é esse, né? A gente buscar respostas para temas atuais, mas a gente vai buscar na Bíblia essas respostas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o caso que, assim como a ciência vai falar, são os 2 casos que dão origem a isso, um orgânico e um não orgânico. O orgânico vem através da enfermidade, né? Falta ali de algum neurotransmissor que não está funcionando legal, já deixa de enviar para o cérebro ali algumas substâncias essenciais para que haja o bem-estar da pessoa. Então, tem a ver com a questão física, né? Antigamente se falava muito das doenças psicossomáticas, né? O autor da lição usa aqui psicofísicas, né? Ou seja, coisas da mente que acabam prejudicando o corpo, que está muito ligado, e tem o orgânico que já vai direto no corpo, né? Então, falta de algumas enzimas, falta de algumas substâncias, isso aí vem por causa de enfermidade, questão genética, e quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai retroagir até a criação do homem, até a queda, né? Quando a morte entra na existência humana e junto com ela todo tipo de enfermidades, né? E quando a gente olha para o mundo de hoje, não só essa, mas tanto de enfermidade, isso tem a ver com a queda do ser humano, com o pecado, o efeito devastador que o pecado fez na vida do ser humano, levando ele também a adoecer. E aí a depressão está nesse conjunto também. Existem muitas origens que elas são orgânicas, né? De genética, algumas questões até hereditárias, né? Um mau funcionamento do cérebro. Então isso é um lado, mas tem um outro também que é o não orgânico, que é a questão da mente mesmo, a questão das emoções, de como lidar, como encarar a vida, como resolver os problemas da vida. Esse é o grande problema, né? Isso, e aí no mundo que tem tantos problemas como hoje, aí aquela bola de neve que eu falei, ela vai só aumentando, né? A gente resolve um pouco hoje e diz, não deu para terminar, amanhã eu termino, só que amanhã tem os de amanhã também, e os que ficou de hoje, né? E isso vai criando a ansiedade que vai levar à depressão. E isso também tem a ver a origem com o distanciamento do ser humano de Deus, né? Então, o ser humano ele era pleno, se encontrava pleno quando ele estava diante de Deus. E, de repente, ele vai se afastando de Deus e aí, então, começa a surgir esses tipos de doença da alma, né? Porque é Deus que nos satisfaz completamente, o nosso desejo está nele, né? E é nele que nós encontramos
plena satisfação. O homem vai se distanciando de Deus e perdendo isso. E aí tenta buscar em outras coisas, no consumismo, no materialismo, no dinheiro e tantas coisas que ele tenta substituir, mas nenhuma delas se mostrou eficaz até hoje. Então, quando olhamos para um olhar teológico, nós vemos que esse não orgânico também vem do distanciamento, tem a ver também com a queda do homem. Então, assim, o pecado ele é a semente máter aí de os colapsos, sejam eles emocionais ou físicos. Isso, né? Exatamente. E aí nós vamos ver a proposta também para a gente lidar, fazer esse caminho contrário, né? Se esse distanciamento de Deus tem levado a humanidade a ansiedade e outros tipos de doença, fazer o caminho inverso também, se aproximar mais dele. Aqui a gente entra, inclusive, na terceira pergunta, né? Na terceira questão, que vai tratar justamente sobre isso, né? Como que a gente evita o desenvolvimento de uma doença, ou pelo menos diminui, né, o impacto dela, de uma doença emocional, e além disso, né, como que a gente recorre aos tratamentos quando a doença já se desenvolveu, já está instalada, e o que a gente faz, né? Não simplesmente ficar olhando para a situação se agravando e não tomar uma decisão, né? Então, assim, repito novamente, falo como um pastor, né? Porque, em primeiro lugar, a recomendação, de fato, é buscar um auxílio médico. Porque a primeira impressão, a primeira avaliação que nós vamos ter de nós mesmos a esse respeito, nós não sabemos se ela é orgânica ou não orgânica. E aí, por isso, buscar especialista em primeiro lugar. Buscar para saber se de fato é orgânico ou não orgânico. Se for orgânico, ele vai ajudar com a medicação. Então, como você disse no início, há um preconceito muito grande, né, das pessoas. Por exemplo, antigamente falava-se em psiquiatria, não vinha nada na cabeça a não ser médico de doido, né? Então, assim, esse preconceito ele vem sendo nutrido muito tempo e muita gente se recusa por causa disso, porque ainda tem esse entendimento antigo. Ah, não, eu não estou louco, eu não vou lá, porque eu não estou louco, né? Não vou tomar remédio, eu não estou louco, a ponto de... eu atendi uma pessoa há pouco tempo que ela tinha problema e a gente enxerga que é algo orgânico, é nítido o caso dela, mas ela se recusa de procurar ajuda. Ela é crente de igreja e ela chega a afirmar que é espiritual o mal dela e ela vai curar com campanha e coisas desse tipo, e se recusa a buscar uma ajuda de um profissional, sendo que no caso dela a gente enxerga que é nítido, né? Tenta convencer, mas a pessoa não vai, por causa desse preconceito. Então as pessoas precisam perder esse preconceito. Primeiro, o próprio preconceito, né? Que tem aquele que ele tem um preconceito e não quer ir, e aqueles que temem o que os outros vão pensar, né? Mas o que vão pensar de mim se eu estiver frequentando um psiquiatra, né? Então, vença o seu próprio preconceito, vença o preconceito que possivelmente as pessoas vão ter a esse respeito. Em primeiro lugar, vá buscar um auxílio médico, um profissional. E aí, no que restar, de repente é não orgânico a questão, e aí a gente volta-se para a Bíblia, né? A Bíblia vai dar alguns conselhos aqui que ajudam. Por exemplo, o Provérbio 28:13 vai falar da confissão, porque se a gente aquele que não confessa, aquele que não fala, aquele que não põe para fora, aquele que não desabafa, esse não prospera, né? Mas aquele que tem a confissão, aquele que fala, aquele que busca ajuda, aquele que expõe o seu caso, esse alcança a misericórdia. E o Tiago vai falar a mesma coisa, né? O Tiago fala, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Né? Isso. Que nesse fato, né, de falar, a gente, apesar de a gente estar vivendo num mundo hoje que
todo mundo ganhou voz, né? A internet deu voz a todo mundo, as pessoas falam demais, mas uma coisa que ninguém está percebendo, Samuel, é que assim, a gente está ouvindo muito, porque assim, a partir de um momento que você tem ali um pequeno período para você falar, mas assim, durante o dia você ouviu muita gente desabafando, muita gente falando, e cada um fala, e isso vai criando uma angústia muito grande, você ouvir, né, tantas pessoas, principalmente coisas negativas, liga a TV, tem gente falando, liga o celular, tem um youtuber ali esbravejando um monte de coisa, e as pessoas não percebem, mas está jogando tudo isso para dentro, né? E o falar nosso é pouco, mesmo na era em que a internet deu voz às pessoas, né? Ainda a gente não confessa, não fala o suficiente, e quando fala também não é o que deveria, né, para colocar toda essa angústia para fora. Uma outra questão, lá em Salmo 42, vai nos falar da questão de nutrir esperança. Em um mundo tão complicado, em um mundo cheio de problemas e dificuldades, a gente ter um olhar diferente das coisas, um olhar esperançoso, né? A gente ser um realista esperançoso, como Suassuna costuma dizer, que ele costumava dizer, né? Que ele gostaria de ser o realista esperançoso, não pessimista. Não maqueia, mas também não se entrega, né? Aquele também que olha as coisas tudo com a lente colorida, isso é chato demais, mas aquele que põe o pé na realidade, a coisa está difícil mesmo, um momento que a gente está vivendo não é fácil, mas eu tenho esperança, vai melhorar. E aqui o salmista, ele coloca a esperança em Deus, né? Ele diz assim, olha, por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, confia nele, né? Essa ideia de esperança, de que as coisas vão melhorar, isso ajuda muito a alma da pessoa, ao invés de ficar olhando e dizer, olha, parece que eu não vou conseguir, não vai dar, está ficando mais difícil, e agora mais essa piorou ainda. É uma retroalimentação de pessimismo, né? É um ciclo ali de um pessimismo enorme. Não, vai mudar, eu tenho esperança em Deus, Ele vai me ajudar, não é por nada que muitos desses especialistas, hoje em dia, mesmo sendo contrário, né, à própria profissão, eles estão recomendando, né, algum tipo de espiritualidade para as pessoas. Olha, não sei qual a sua religião, mas vá a fundo nela. Vai orar, vai rezar. Vai orar, vai rezar, porque exatamente, de fato até eles estão vendo que é importante, né, uma espiritualidade sadia. Então, além da confissão, essa espiritualidade sadia através do nutrir a esperança, também a questão do descanso. A gente tem em Êxodo 20 a ideia do descanso, que Deus ele marcou o tempo, com tempos de descanso para nós. Sendo Ele o Criador, Ele que tem o manual da vida, a fórmula da vida na mão, e ninguém melhor que Deus para entender que a gente precisa de descanso. Só que em um mundo materialista que nós vivemos, em um mundo ganancioso que nós vivemos, esse mundo, a sociedade prega com muita facilidade e com certa razão que, por exemplo, é muito feio você descansar na hora de trabalhar, porque na hora de trabalhar tem que trabalhar. É um erro você não trabalhar na hora que trabalha, você, aliás, não descansar, você descansar na hora de trabalhar, tem que trabalhar. Só que o contrário a gente não vê isso, que também é um erro, na hora de descansar você trabalhar. Então a gente vê elogio, fulano virou à noite, cara trabalhador, né? Eu estava pensando nisso aqui, cara. Olha, muito trabalhador, o cara... Não, se a noite foi feito para dormir, durma. Se o sétimo dia foi feito para descansar, descanse. Se o patrão te deu férias anuais para descansar, descanse. É um erro, trabalhar na hora do descanso. Então Deus, Ele marcou o tempo para que nós descansemos, mas a gente
faz o contrário e ainda vê com virtude, né? O cara que vende as férias dele por um troco a mais de dinheiro, diz, já faz tanto tempo que eu não tiro férias, eu trabalho direto. Essa ideia da ganância, Josias, é interessante, porque ela sempre vai ver. Eu tava inclusive ouvindo uma pessoa falando sobre isso e dizendo assim, que o cara ele pensa o seguinte, primeiro pensamento, eu sou insubstituível, então eu tenho que trabalhar, trabalhar, porque não tem ninguém para fazer o que eu faço. Segundo pensamento, quando ele sai de férias, ele fica preocupado. E se entrar outro e fazer o que eu faço e eu for dispensado na volta, né? Tivemos até aí, na televisão apareceu aí o pessoal de emissora de televisão que voltou das férias e é demitido, que é uma crueldade, né? Aí você olha e naturalmente essa sociedade começa a ver um cara que não tira férias, que não dorme, que não passeia, que não faz absolutamente nada a não ser trabalhar, como alguém de sucesso, né? E um médico que eu estava ouvindo, ele disse exatamente assim, mas é o contrário, esse é um fracasso. Por quê? Porque isso vai cobrar um dia. Né? A fatura chega, né, lá na vai frente. chegar. Então as pessoas não entendem, né, que a gente tem limitações e devemos respeitar, e é sábio respeitar, reconhecer essas limitações, respeitar e dizer não para muitas coisas, né? E não tentar criar um nome, uma carreira de sucesso no trabalho em si, né? Fazer do trabalho fim, é um erro. Vai trabalhar, se aposenta, fica ali uns tempinhos aposentado e morre. Se chegar até lá, né? E isso é o que Eclesiastes fala, inclusive, né? Quando ele, em um dos contextos lá, ele diz assim, se Deus já te deu um bocado, faça festa e se alegre com o bocado que Deus te deu. Não passe o resto da vida correndo atrás do segundo bocado. Porque entre o primeiro e o segundo, a sua vida pode ficar, meu irmão. E aí, depois que a vida vai, tanto faz se você ganhou 1 ou 2 bocados, né? Não faz diferença nenhuma, né? No final das contas, não. Muito legal. Pastor Josias, eu queria só assim frisar, né? Já que você começou falando, né, sobre essa questão de procurar, né? De procurar o atendimento médico. Sempre que eu ouço pessoas, principalmente da área da psiquiatria ou da psicologia, que são essas áreas que lidam mais diretamente com essas questões da psique, né? Todos eles falam, todos eles não, né? Não vou ser injusto aqui. A maioria deles falam que a igreja é um problema para o tratamento. Ela ajuda no tratamento por causa da espiritualidade, mas ela se transforma em um problema por causa desse exemplo aí que você citou, por exemplo, de uma pessoa que se recusa terminantemente a buscar ajuda porque faz uma interpretação diferente. Nós já vimos aqui que por causa do pecado, as dificuldades físicas e emocionais, elas estão presentes, né? Mas eu queria que você frisasse um pouco mais, assim, desse uma palavra assim, pastoral, digamos, para uma pessoa que talvez esteja enfrentando uma situação como essa e não está conseguindo transpor esse preconceito ou essa fobia, né, de não procurar ou um médico psiquiatra, ou procurar um terapeuta, né, como um psicólogo, ou até mesmo conversar com um pastor num momento de aconselhamento, que pode inclusive ajudar direcionando um pouco isso, né, porque a gente percebe que o problema não é a enfermidade em si, né, a enfermidade está presente, não tem como maquiar isso, mas é a ausência da busca pela solução, né, como se essa vida que nós temos não fosse uma dádiva de Deus, né. A gente tem que entender, né, que a gente precisa de um cuidado com nós mesmos, né, com o nosso corpo. Quando você fala que muitos especialistas falam que a igreja não ajuda, é por um falso entendimento, não da igreja, mas de membros da igreja que entende, né, que o lado espiritual é só o que importa, né? Então eu vou me desgastar nisso e não olha a vida, o corpo em si como parte desse espiritual, como parte desse reino de Deus. O apóstolo Paulo ele fala para, olha, ofereçam o vosso corpo como sacrifício. Ele fala assim, olha, a matéria, o corpo, o físico, isso é importante para Deus, ele é aceito, né? Em outro lugar ele vai falar que a ressurreição vai se dar no corpo, né? Então o corpo tem a sua importância, e Paulo também vai falar que o corpo é templo do Espírito Santo e vai nos instigar a ter um cuidado com esse corpo.
Nós devemos cuidar porque é no corpo que nós glorificamos a Deus, é no corpo que vai haver a ressurreição, é no corpo que o Espírito Santo habita. Então a gente precisa de tomar um cuidado em toda a esfera, né? E isso é espiritual, embora hoje em dia alguém que olhe alguém se exercitando, fazendo uma corrida no parque, não olhe isso como meramente espiritual também, né? Diz assim, não, ele está cuidando do corpo dele, ele está se alimentando bem. A Bíblia tem regras alimentares, né? Porque ela olha a importância desse corpo, porque teria regras alimentares se ela não se preocupasse tanto com o corpo. Mas às vezes o crente não se preocupa, há uma morosidade muito grande para até fazer exames de rotina, de prevenção, para ver se está tudo bem mesmo. Tem aqueles que só vai quando tiver uma dor insuportável, aí que ele procura um médico, um especialista, alguém que ajude. Então a recomendação bíblica também é de a gente ter esse cuidado com o próprio corpo e perceber alguma coisa fora, já se achegue alguém, né? Então, às vezes você não tem um cuidado, um caminho tão fácil ou tão claro para ir direto a um especialista, mas como você falou, falando com um irmão maduro na igreja, com o próprio pastor, ele vai ali já dar caminho, ajudar para tentar encontrar ali se o problema é orgânico ou não orgânico, né? Então, independente se for orgânico ou não, o pastor sempre vai ter ali caminhos para ser trilhado na espiritualidade que vai ajudar de uma forma ou de outra, né? Então, nós precisamos buscar, né? O Evangelho, ele nos orienta a buscar um estilo de vida que gere saúde integral, saúde da mente e do corpo. Quando a gente olha Romanos 12, ele está falando dessas duas coisas. Ele começa dizendo, né, apresentei os vossos corpos. Ele está falando do físico, mas daqui a pouco ele já emenda a psique também. Ele diz assim, pela renovação da mente de vocês, né? Então você vê que é um cuidado integral da saúde, uma saúde mental e uma saúde do corpo. Então cuide do seu corpo para você oferecer ele a Deus como um bom sacrifício, e também cuide da sua mente, se renovando, buscando as coisas de Deus para você também oferecer sua mente em glorificação a Deus. É que não dá para a gente fazer toda a exegese do capítulo 12, né? Mas se você, meu irmão, minha irmã, puder ler e prestar atenção no que Paulo fala durante todo esse capítulo, ele dá dicas muito importantes a esse respeito. Até a ideia de você focar em uma coisa. E continuando, ele fala assim, olha, se o teu dom é ensinar, ensine, né? Se é contribuir, faça isso com generosidade. E o que Paulo está ensinando para a gente? Ele fala assim, foque em uma coisa. E nós nesse mundo querendo fazer tudo mesmo, ele fala assim, não, se é ensino, meu irmão. Foque nisso, né? Mas hoje a gente quer ensinar, quer contribuir, quer profetizar, quer fazer tudo ao mesmo tempo e ainda coloca a culpa na igreja, né? Não, a igreja que está puxando demais, pressionando, é muita coisa, é muita atividade, um ativismo religioso. Mas a Bíblia não fala, não obriga ninguém a ter esse ativismo, pelo contrário, diz assim, olha, foque no teu dom, aquilo que enche o teu coração, aquilo que vai carregar suas baterias, e faça aquilo, e aquilo bem feito, é aquilo. Você não precisa fazer tudo para todos, para agradar todo mundo. Você tem limites, nós temos limites e temos que respeitar e dizer muitos nãos, né? Olha, isso aqui não é minha área, não, isso aqui eu não vou bem, passa para outro, eu estou focado nisso aqui na minha área, né? Então, todo o capítulo 12, a gente estudar, a gente vai ver lições importantíssimas a esse respeito. Legal, legal. Bom, a gente acabamos até respondendo, né, como que a gente lida mesmo, né, como que o Evangelho orienta, né, que é essa base aí do capítulo 12. Eu queria, pastor Josias, agora caminhando aqui para a gente encerrar esse nosso tempo aqui,
você já falou bastante sobre a questão do autocuidado, né, da importância do autocuidado, né? Aliás, quando a gente lê na Bíblia que a gente é templo do Espírito Santo, né, não é só para o que a gente pinta ou o que a gente insere no corpo, né? Uhum. É templo do Espírito Santo, então você é um mordomo desse templo, você tem que cuidar dele de maneira integral. Isso envolve desde a alimentação até, né, todas as outras coisas. Mas eu queria, considerando aqui a última, né, a segunda aplicação aqui, sobre o cuidado mútuo, né? Falamos um pouquinho sobre essa atenção que a gente precisa ter conosco, o cuidar da saúde, o procurar atendimento médico, procurar aconselhamento, etc. Mas como que nós, como igreja, como que cada integrante quase que não sai, cada integrante da igreja, ele pode agir, ele pode proceder em casos como esses, por exemplo, de depressão, de ansiedade, dentro do contexto da igreja, como que ele pode proceder de maneira dentro do evangelho, sem os preconceitos, mas contribuindo para que essa pessoa busque ajuda. Vou separar essa pergunta em duas questões. Primeiro, do olhar individual, né? Então, assim, porque você tem um preconceito. Então, individualmente, como nós falamos no início, se o distanciamento de Deus, das coisas de Deus, proporcionou, né, ou abriu brechas para que muitas dessas ansiedades adentrassem a alma humana, fazer o caminho inverso, como nós falamos, é interessante. Então, se a gente foca em algumas coisas e não tantas coisas como queremos abraçar o mundo inteiro e a gente só tem 2 braços, né? Não vamos conseguir abraçar o mundo inteiro, mas se a gente focar em algumas coisas, vai sobrar tempo para esse relacionamento nosso com Deus. A gente tem visto o nosso tempo de oração diminuído, nossa devocional diminuída, o estudo da palavra de Deus diminuído, o momento em família diminuído, por algum objetivo que talvez fique muito longe de alcançar, mas muito disso que é primordial para a gente ter uma respiração da mente, ter um melhoramento espiritual, tem se diminuído em detrimento de outras correrias de consumismo, de materialismo. Então, se nós focarmos nessas questões, né, gastar mais tempo, investir mais tempo nisso, a gente já se previne de muitas coisas. Mas se o caso já foi, né? Já foi-se o boi com a corda, e agora o que vamos fazer? Em primeiro lugar, eu acho que nós deveríamos ter compreensão se o caso for clínico, se for médico. Então, assim, vença o seu preconceito, vá, busque mesmo, diz, não, isso é uma enfermidade. Toda aquela carga negativa de antigamente que eu falei, que isso é coisa de louco, de doido e tal, tenta esquecer isso. A medicina evoluiu muito, os tempos são outros, há uma nova compreensão sobre as questões da alma. Antigamente estresse era desculpa, né, de rico, dizia uma doença de rico está dando desculpa. Para não trabalhar. Isso, né? Para não trabalhar. Hoje todo mundo já entende que não é isso, então veja como que a gente evoluiu. Então vença o preconceito seu primeiro e também contribua para que seja vencido na sociedade, igreja como um todo. O cuidado mútuo nosso também passa por isso, de eu compreender o outro, de eu incentivar o outro a buscar, se ele tem a dificuldade ou se ele se não, está buscando psicólogo, está buscando um psiquiatra, ele está se cuidando. Nada de fazer comentários ofensivos ou bullying, coisa desse tipo. Longe de nós esse tipo de coisa. Nós devemos cuidar, incentivar, dizer, é isso mesmo, vá, é preciso, né? Então nós precisamos ter compreensão do outro. E também devemos ter a aceitação, a humildade de aceitar, dizer assim, olha, em algum momento eu errei, em algum momento eu trabalhei demais,
eu não descansei quando era para descansar, eu tentei abraçar o mundo inteiro, tentei resolver todas as coisas, tentei resolver os meus problemas, os problemas dos meus familiares, problemas de meus amigos, e foi tanta coisa que não deu para mim. Estourou, né? Estourou, seja humilde dizer, foi um erro meu aquilo, e agora a saúde está cobrando o preço. Agora é hora de parar, a hora de aceitar essa limitação. Eu não sou um super-herói, eu não vou conseguir ajudar todo mundo, não vou conseguir resolver todos os problemas que vêm a mim. Eu sou limitado, agora eu vou escolher as batalhas que eu quero lutar, porque eu sei que eu sou limitado. Então, tenha essa autoaceitação, passa muito pela humildade, né, de a gente entender quem somos, né, em tudo isso e nos colocar nesse lugar e viver uma vida proposta para que seja vivido dentro dessa delimitação. Se eu sou limitado, se esses são os meus limites, como posso viver o melhor nesse limite? Nesses limites, né? Então, a gente, como igreja, a gente tendo humildade, entender que eu tenho limite, que o outro tem limite também, não querer explorar, né? Todo ambiente de sociedade sempre vai ter ali alguns folgados, né? E aí já se dizia, né? Onde há um folgado, há um oprimido. Sim, né? Verdade. Porque sempre vai estourar para o outro. Estoura para né? alguém. Estoura né? para alguém. Se alguém não fez sua parte, Exatamente. se alguém não trabalhou na hora de trabalhar, alguém teve que trabalhar por ele, né? Então, assim, a gente tem que entender que o outro tem limite, não vou me escorar no outro também, eu vou fazer minha parte, no que eu puder eu ajudo no meu limite. Por isso que o sábio diz assim, ó, tudo que vier a tuas mãos, faça conforme as suas forças. Ele já delimita. Já deu o limite, né? Já deu o assim, limite, muito eu interessante. Eu tenho um tipo de força que eu vou conseguir resolver. Então, o que vier à minha mão, os problemas que vier, eu vou resolver conforme esse limite, né? Passou disso, não vou ficar preocupado, eu tenho que ter humildade e dizer assim, sim, de fato, eu sou incapaz de resolver tudo, não consigo, eu resolvi até aqui. E isso basta, é o mal de hoje, né? Amanhã a gente e deixa Deus tomar conta do restante, né? Exatamente. Deixa confiar nessa soberania, nesse cuidado de Deus é extremamente importante quando a gente está passando por momentos como esse, né? Então, se você, meu irmão, minha irmã, estudante da Palavra de Deus, se você tem atravessado um momento assim, todas as orientações aqui, os aconselhamentos, né, do pastor Josias, eles são extremamente importantes. Busque ajuda, busque pessoas, tenha com quem falar, tenha com quem conversar, mas não fique sozinho nessa situação, né? Você precisa reagir, né, a essa situação e confiar sempre na graça e na bondade de Deus, não tem jeito, né, Josias? Exatamente. Se Deus é que cuida de passarinho, quanto mais cuidará de vocês, né? Então, essa ansiedade precisa descansar um pouco em Deus, né? Naquele que sabe, né, o que vem na sequência. Por isso que Deus, ele insere a gente em uma comunidade, né? Porque comunidade é isso também, né? É a ajuda mútua, né? A gente saber se ajudar, a gente buscar ajuda do outro. Então, assim, tem sempre um outro que vai poder te ajudar. Não é porque a gente vive em uma sociedade individualista que a gente vai tentar resolver tudo sozinho. Precisamos de Deus, precisamos reconhecer. A sociedade é assim, mas nós não precisamos ser, né? Ser, exatamente. Ele colocou a gente em uma igreja e justamente para isso, para além de buscar ajuda de Deus, ajuda entre os irmãos, né? Então a gente tem sempre ali um irmão, uma irmã sábio nas Escrituras, que pode ajudar com bons conselhos, pessoas que já viveram o que nós estamos vivendo, que pode mostrar o caminho das pedras e ser menos difícil essa caminhada, né? Então, precisamos ter essa maturidade para entender que o melhor é viver em comunidade, na igreja, comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, irmã, estamos chegando ao fim da nossa escola bíblica. Hoje nós conversamos um pouquinho sobre as doenças emocionais e o papel da igreja. Eu acho que ficou bastante claro e bastante
aplicativo, bastante prático, para que não só você seja ajudado pela palavra de Deus, mas que você também, como igreja, seja o suporte, seja a ajuda também para quem está atravessando um momento como esse. Pastor Josias, pode orar para a gente? Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti porque reconhecemos, Senhor, que a vida não está nada fácil. As coisas estão difíceis, Senhor. E eu oro a Ti pedindo a Tua graça, o Teu auxílio sobre todos nós, principalmente sobre o meu irmão, minha irmã que está passando por esse tipo de dificuldade. Que o Teu Santo Espírito venha trazer bálsamo, alívio, Senhor, para a alma desse meu irmão, minha irmã, para que a Tua mão de poder, Senhor, segure nas mãos que estão fraquejando, para que se mantenham, Senhor, firmes os joelhos que estão vacilando. Ajude, Senhor, coloque especialistas, coloque, Senhor, médicos, coloque pessoas com bons conselhos para ajudar esse meu irmão e minha irmã. Ajude-o, através do Teu Santo Espírito, a encontrar a vidas capaz de ter uma saúde integral, usando, Senhor Jesus, o caminho da espiritualidade sadia, usando, Senhor, as disciplinas espirituais que deixaste para cada um de nós, para encontrarmos satisfação plena em Ti e que toda as substâncias necessárias para o bem-estar venha sendo recriada por Tuas poderosas mãos e nos dá uma qualidade de vida melhor, que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Josias, mais uma vez, obrigado por sua contribuição aqui, pelos comentários. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que você cuide do coração, que você cuide da mente, porque você é templo do Espírito e Deus está fazendo uma grande obra nesse mundo e você é participante dela. Então que você se cuide para que você possa contribuir muito ainda com o reino de Deus. Lembro você de toda a nossa programação, nossa escola bíblica que vai ao ar às quartas-feiras, reprisa no sábado, mas há toda uma grade de programação, novos programas entrando aí no ar, que você pode acompanhar e ter a sua vida edificada. Que Jesus abençoe você grandemente e a gente se encontra na próxima semana com mais um estudo da Palavra de Deus. Uma boa semana e bons estudos.